E então chegou a hora da gente saber um pouquinho mais sobre ETF. Afinal de contas, o que é ETF, como que eu invisto e quando eu invisto, o que está acontecendo? Eu estou comprando alguma coisa? Onde está indo meu dinheiro, né? Então já começa dando like. E se no final você não gostar, você tira o like, dá o dislike e tá tudo certo. E se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever, apertar o sininho para que você receba todos os outros vídeos. Primeiro de tudo é entender o que significa ETF, Exchange Traded Fund, fundo negociado na bolsa. É exatamente isso. Mas isso é muito vago, né? Porque afinal de contas, fundos imobiliários também é um fundo e é negociado na bolsa. Perfeito. Então olha só, imagina uma cesta com diversos produtos, vamos falar assim. A cesta é o fundo. Os produtos que estão lá são os ativos. Quando você investe, você não está investindo em um desses ativos, você está investindo na cesta inteira. Então, quando falamos em fundos imobiliários, é exatamente isso. Dentro dessa cesta tem diversos imóveis, afinal de contas são fundos imobiliários. E quando você compra, está investindo em todos, ou seja, está se tornando dono, né, de um pedacinho de acordo com a cota de todos esses. Lembra do vídeo anterior onde eu falei sobre debêntures? Também existe fundo de debêntures. É uma cesta com diversos debêntures, que agora você já sabe o que é. É emprestar para uma empresa. E qual o intuito do fundo? É que você não tenha o trabalho de escolher. Vamos supor que você queira investir em debêntures. Mas aí você fica, né, com medo, não sabe se vai escolher bem. Então você decide investir no fundo de debêntures, onde existe um gestor, ele capta o dinheiro e ele, com a expertise dele, escolhe os melhores debêntures e investe. Isso não é uma recomendação, hein, gente? Tudo a gente precisa estudar. Tem debênture boa e tem debênture ruim. E você precisa saber, dentro de um fundo de debêntures, quais são as que constam lá, né? Para saber se você está de acordo com aquilo lá e se você quer investir o seu dinheiro mesmo. Assim como os fundos imobiliários. Sobre o conceito de ter um gestor. Esse gestor, ou gestora, né, que é a empresa que está ali por trás comandando, faz o IPO na bolsa, que você também já sabe o que é um IPO, que é a oferta pública inicial. Uma empresa quer entrar na bolsa, ela precisa pegar, no caso de ações, né, pegar as suas ações e colocar na bolsa de valores para vender para os acionistas. É o mercado primário, empresa acionista. Para um fundo é a mesma coisa. A empresa tem lá os seus shoppings, faz o IPO, entra na bolsa, capta dinheiro, compra mais shoppings e assim vai. O resto a gente sabe como funciona. Tá, mas um ETF é fundo de quê? Um ETF é um fundo de um índice. Então vamos para trás, vamos entender o que é um índice. Eu vou falar de uma forma que vai ficar facinho. Você tem uma carteira de investimentos, não tem? Nessa carteira você tem fundos imobiliários, ações. A sua carteira é a sua cesta, que você poderia chamar de índice. Você vai fazer a proporção de cada ativo que você tem na sua carteira e vai acompanhar o rendimento. Isso para falar de uma forma bem simples, tá? Aí agora você entende que um índice não é nada, é só um índice. Vamos lá para o S&P 500, que é o índice das 500 melhores empresas americanas. Então, para entrar nesse índice, tem alguns critérios. Tamanho da empresa, endividamento, lucro, diversas coisas. Tá, mas mesmo assim tá confuso. Como um índice? É como se você criasse uma carteira hipotética. Ela não existe. Eu não dei o exemplo agora do índice da sua carteira? É a mesma coisa. No S&P 500, ele foi lá e pegou hipoteticamente, por exemplo, X% desse índice é da Apple, é de ações da Tesla, do Google, da Johnson & Johnson, Coca-Cola, e assim vai. Cada uma com um determinado percentual de acordo com o seu peso, com a sua importância no ranking das melhores. Por isso é uma carteira hipotética, ela não existe para você comprar, é um índice. E sobre esse índice é criado um ETF. O índice é o S&P 500, certo? O ETF, se for investir direto na bolsa americana, é o IVV, um deles, né? Mas para isso você precisa investir lá, tá bom? Seu dinheiro sai do Brasil. Mas se eu quiser investir aqui no Brasil, também pode. Você investe no IVV B11, que vai replicar também tudo que acontece lá no S&P 500. Então, se dentro dessa cesta as empresas sobem, uma aqui cai, outra sobe, né? São várias, são 500. Se a maioria sobe, o índice sobe. É assim que você ganha na valorização. Se por algum motivo o índice cai, ok, cai. É
como uma ação. O comportamento é o mesmo. Por isso ele se comporta também como um fundo, porque é o índice de várias empresas. Aqui no Brasil, nós temos um índice também, que é o índice Ibovespa, e são por volta de 81 empresas que compõem esse índice. Ok, é um índice. Como que eu invisto nesse índice? Existe um ETF, que é o BOVA11. Existem outros índices? Claro que existe. Também existe o Nasdaq, que é a bolsa de valores de empresas de tecnologia. Na verdade, é tecnologia em diversos campos, tá? Eletrônica, informática, telecomunicações, biotecnologia. São mais de 2.800 empresas que compõem essa bolsa. E ela também possui um índice. É o Nasdaq 100, que dá logo para entender que é uma carteira teórica com as 100 melhores dessas mais de 2.800 que eu falei, é com as 100 melhores empresas de tecnologia. Carteira teórica, ela não existe, isso ficou claro, né? E para investir nessa Nasdaq, como que eu faço? Através de um ETF. Se for investir lá fora, é o QQQ. Mas aqui nós temos um também que replica exatamente isso tudo que está lá fora. A gente não precisa necessariamente mandar o dinheiro para lá. É o Nasdaq 11. Então, olha só. Agora que eu já falei isso tudo, vamos fazer aquele resumo. Existe a Bolsa de Valores, certo? Tanto aqui, a B3, quanto as bolsas que existem lá fora. Porque aqui só existe uma, mas lá fora não. Essas bolsas de valores pegam as melhores ações e montam uma carteira teórica. Ela começa a acompanhar o desempenho dessa carteira. Isso é o índice. Uma vez que tem esse índice, ele sofre as variações do mercado, lógico, são empresas que estão lá, foi criado os ETFs. Fundos negociados na bolsa que replicam esse índice. Por exemplo, olha só, o IVV. Se o S&P 500 subir, o IVV sobe. Se cair, o IVV cai, porque ele está replicando. E aí, esse ETF é negociável. É onde a gente consegue investir. E quando você faz isso, é claro que você está investindo, no caso do S&P 500, nas 500 melhores empresas da Bolsa Americana, sem precisar fazer o stock picking, ou seja, eu vou lá e vou escolher as ações que eu quero. ETF não, é aquele bolo todo, alguém já escolheu, colocou as melhores, transforma isso em frações, a gente compra e tá tudo certo. Então, bolsa, índice, ETF. É isso. Para resumir a ópera, é isso. Tá, mas vale a pena investir em ETF? Ora, não é uma questão de, olha, vale a pena. Claro que se a gente for fazer juízo de valor, por exemplo, vale a pena investir em COI? Não, não vale, é lixo. Aí, usando um parâmetro assim, vale a pena investir em ETF? Claro que vale. O problema, quer dizer, um problema na minha visão, é a gente ver diversos vídeos aí que diz que não, ETF não, é melhor ter ações. Não, por que ter ETF? Ou, não investe em ações, investe só em ETF e tá tudo certo. Pelo menos você não precisa ficar escolhendo, você não fica acompanhando o relatório. É o ETF e acabou. Então, os extremos, para mim, nunca dá certo. Por que você não pode ter as suas ações e ter um determinado ETF? Agora, é claro, pensa comigo. Vamos supor que você, investindo lá fora, tá? Você vai lá e investe no IVV. Dentro do IVV tem o Google. E aí, você compra ações da Google também. Pode fazer isso? Claro que pode, mas olha só, quando a gente compara o mercado brasileiro com o mercado americano, em resultado, é claro que o mercado americano é muito mais eficiente. Então, os ETFs americanos, de índices americanos, tendem a ser melhores. Então, é muito mais tranquilo você investir no ETF americano do que ficar fazendo stock picking lá. Não que não possa, tá? Que você não possa ter ações em separado, da Google, da Tesla, da Coca-Cola, Johnson & Johnson, McDonald's e assim vai. Mas quando você vem aqui para o Brasil, investir no BOVA11, na minha opinião, para mim, não serve. O BOVA11 tem dificuldades grandes de bater o CDI, porque o nosso mercado aqui ele não é legal ainda. Mas não é legal em que sentido? Aqui no Brasil, apenas 2,6% das pessoas investem na bolsa. Ou seja, a cada 100 pessoas,
pessoas, 2,6, claro que não dá para cortar uma pessoa, mas só na proporção, investem na bolsa. Então, como que o mercado aqui pode ser eficiente? Por isso que a gente tem uma variação tão grande aqui no país. A cotação sobe demais, desce demais. Ali, do preço justo da empresa, mas qual é esse preço justo? Seja qual for, você pode pegar o preço patrimonial da empresa, considerar o preço justo, por ação, é claro, né? Muitas vezes sobe demais, sobe mais do que ela vale, cai para menos do que ela vale. Porque falta aqui no nosso país eficiência quando se fala de investimentos. São pouquíssimas pessoas. O que não acontece na Bolsa Americana. Lá o mercado é eficiente. Então, quando você investe numa ação, não espere um estrondo de valorização, porque não tem. Claro que você vai pegar empresas small caps, né? Empresas que estão começando com potencial enorme de crescimento, onde você vai investir e, obviamente, ela vai se valorizar. Mas eu estou falando de grandes empresas onde a cotação ela se mantém quietinha ali. Valoriza, mas valoriza pouco. Ou melhor, o seu andamento de valorização é mais lento, é mais previsível. E quando cai, não cai destruindo a bolsa, como a gente vê acontecer aqui no Brasil. Tá, mas por que você está falando isso? A gente não está falando de ETF? É exatamente para você entender o porquê que investir em ETF lá fora, de quando eu falo lá fora, pode ser investimento no Brasil, em ETF que replica o índice lá de fora, certo? Então, como eu estava falando, quando você investe em ETF lá fora, muitas vezes vale mais a pena do que fazer stock picking, pela eficiência do mercado. Aí quando você vem para cá, você investir no BOVA11 não é vantagem sobre as ações, porque nessa régua, sendo o meio o preço justo, as ações vão muito para lá e muito para cá. Na Bolsa Americana, o preço justo no meio, as ações vão um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Ela não faz uma discrepância tão grande assim. Essa é a diferença. Então tá tudo certo você investir em um ETF ou fazer stock picking, tá tudo certo. Stock picking te daria mais trabalho e o ETF não, e no fim o resultado, né, se assemelha, sendo que o ETF no tempo tende a ser melhor. Aqui não, aqui a gente tem que fazer stock picking, tem que buscar porque a variação é grande devido também ao baixo número de investidores. Aí lembra que eu falei que aí eu ia falar uma coisa que é um paradoxo? Porque eu tô falando assim, então, o Brasil não tem eficiência. Pois é, por que que vem muito capital de fora para investir aqui? Justamente por causa disso. Porque aqui a gente é tão ineficiente ainda que, olha, gente, de verdade, ganhar dinheiro no Brasil com investimentos é muito fácil. Estudando, é claro, né? Não vai entrar em porcaria. Mas, de modo geral, é muito fácil. Justamente pelo mesmo motivo que eu falei agora. A variação, esse caminhar na régua, tanto para lá quanto para cá, é tão grande que, quem sabe, pega uma empresa boa e quando ela está caminhando para trás, o pessoal investe aqui, ó. Aí quando ela começa a voltar, no seu preço justo, a pessoa já ganhou dinheiro. Mas quando sobe um pouco mais, ela ganha mais dinheiro ainda. Então sim, o Brasil é o paraíso dos investidores. Justamente por ser ineficaz. Que louco, né? Então peraí, o Brasil é ineficaz, tem um monte de problema, mas assim mesmo é o paraíso para investir, porque aqui se ganha dinheiro? Ganha! Gente, nem adianta falar que, mas aqui ó, o rico vem ganhar dinheiro. Rico, pobre. Claro que você vai ganhar na proporção daquilo que você investe, é lógico. Se você tem 10 mil para investir, você vai ganhar sobre 10 mil. O outro tem 10 milhões para investir, vai ganhar sobre 10 milhões. É só isso. Por isso que ETF lá vale a pena. ETF aqui não vale, pelo menos por enquanto não vale a pena. É melhor você garimpar mesmo e pegar as melhores empresas, os melhores investimentos, os melhores fundos para montar uma carteira, montar o teu índice. E nesse embalo tem índice de criptomoedas. O Hash 11 é um exemplo. O que tem nessa carteira teórica? 70% é Bitcoin. Aí os 30% que sobram, a segunda maior posição é Ethereum e depois outras moedas. E agora vai ficar muito simples de você entender. Você investindo no Hash 11, 70% é Bitcoin, certo?
Quer dizer que você tem Bitcoin? Não, você não tem Bitcoin. Assim como investir no IVV ou no IVVB11, você não tem ações da Google, da Tesla ou de qualquer outra que esteja dentro desse índice. Põe isso na sua cabeça, você não tem essas ações. Você está investindo em um índice, uma carteira teórica que não existe. Ah, mas então isso não é seguro. É seguro sim, pode ficar tranquilo. Seguro daquele jeito que a gente sempre fala, né? Nem viver é seguro. Existe também ETF de ouro, por exemplo, o Gold 11. E o princípio é o mesmo, tá? Se você investe no Gold 11, você não está investindo no ouro. Você está investindo no índice do ouro, no valor do ouro. E tá tudo certo. Tem o Gold 11, tem o GDLD 11, que é outra opção também. Tem ETF até de prata. É o SLV, se não me engano. Ficou claro a diferença? O que é um ETF? É um fundo, mas não é um fundo onde você é dono de alguma coisa, uma coisa palpável. É um fundo de um índice. O índice está baseado em uma carteira teórica. Ou seja, na teoria, ela não existe. Isso é muito louco, né? Olha só, gente, o que nós já sabemos aqui nesse canal. Claro, obviamente, né? Sabemos o que é ação. Tem um vídeo aqui falando especificamente sobre ação, que é esse aqui. O que são ações? A gente sabe o que são fundos imobiliários. Tem também um vídeo explicando, olha, é esse aqui, ó. Dá uma olhadinha se você tem alguma dúvida. Inclusive, tem playlist no canal só de fundos imobiliários. Você já sabe o que é uma debenture e nesse vídeo da debenture, que é o anterior a esse, eu expliquei, claro que eu dei foco no debenture, né? Mas eu expliquei o que é CDB e o que é o Tesouro Direto. Tem uma playlist também de Tesouro Direto aqui. E esse vídeo foi para explicar o que é e não para fazer análise de uma ETF, tá bom? Aí agora que você já sabe, eu posso trazer alguns e a gente analisa junto. Porque sim, eu vou colocar um ETF na carteira do canal. Mas nesse meio tempo, eu trago alguns exemplos para ficar mais claro pra gente. Eu gosto sempre de fazer assim, explicar o que é o ativo, aí depois a gente vai pegando exemplos, fica muito mais tranquilo. Ah, e quanto a ETF, lembra sempre, se você tem um ETF, que é um fundo, existe um gestor. Se existe um gestor, obviamente tem a taxa de administração. Mas a grande diferença é que o ETF tem uma taxa baixíssima. Ela fica em torno, olha só, de 0,03% ao ano. Pode chegar até 0,95%, tá? Mas mesmo assim é ao ano. Um fundo imobiliário, por exemplo, costuma ir de 0,5% até 2% ao ano. Olha a diferença. Tá, mas por que eu preciso pagar a taxa de administração? Ora, porque o gestor não trabalha de graça, não é? Imagine que todo mundo colocasse o dinheiro na minha mão e falasse assim, Hannah, você escolhe, tá? Os ativos aí, você vai ler todos os relatórios, você vai acompanhar todos os ativos, vai ficar com a cara grudada no computador, vendo sobe e desce, o que está acontecendo, de tudo que tiver dentro do fundo. E aí eu faço isso, vai ser o meu trabalho e eu não vou receber nada? É claro que recebe. Mas por que o ETF é tão barato, a taxa de administração? Porque é bem mais tranquilo, né? Claro que tem lá o seu trabalho, mas é muito mais tranquilo para um gestor de ETF do que para um gestor de um fundo imobiliário, nesse exemplo. Um ETF ele não precisa relatório de nada. Isso para falar no básico, tá? Afinal de contas, é um índice. É o que é. Porque eu tenho certeza que muita gente investe, já tem os seus ETFs na carteira, mas nem sabe muito bem o que é. Ah, é um ETF, eu sei que ele rende X, eu tô vendo lá ele render e tudo mais, mas não sei bem o que é. Agora você sabe. É bacana estudar, não é? Quando você olha agora para sua carteira e você fala assim, puxa, eu sei o que é cada coisinha dessa. Não só acompanhar o rendimento, porque aí você é aquele investidor que só investe. Só coloca o seu dinheiro lá e pronto. Pega o dinheiro e compra algum ativo. Ponto. Acabou. A participação dele é essa, na própria carteira, na carteira dele. Mas aqui nesse canal você não será assim. E o que me assusta um pouquinho é que todas as vezes que eu faço um vídeo falando coisas assim, o que são ações, o que são fundos, o que são debêntures, o que são ETFs, tem pouquíssimas visualizações. As pessoas não se interessam. É impressionante. Mas eu tô insistindo. Eu tô acreditando que vai chegar uma hora que vai dar um
clique na cabeça dessas pessoas que não assistem, não vocês que estão aqui, mas das pessoas que não assistem vídeos desse tipo. Quando der esse clique, vai procurar. Olha só, eu tenho debêntures na minha carteira, não sei nem o que é isso. Comprei um ETF aqui porque eu investi no IVVB11, porque falaram que é legal e tudo mais. Mas o que é o IVVB11? O que eu tô comprando? Meu dinheiro tá onde? Tá no quê? Eu sou dono do quê? Eu nem sei. O negócio é desse jeitinho. Então vamos mudar isso aí? Vamos dar valor ao nosso dinheiro? Ah, sim, porque preço é uma coisa, valor é outra. Porque quando você pega uma nota de 100, tudo bem, tá lá o valor, esse papel vale 100. Mas se você não der valor a esse dinheiro, ele não vale nada. Na sua mão, ele não vale nada. Ele não contribui com você. É nesse momento que você investe em porcaria. Certo? Se você gostou desse vídeo, então se inscreve no canal, aperta o sininho, curte, comenta se você tem ETF na sua carteira e qual é o ETF. Aquele que mais aparecer, eu faço um vídeo com uma análise desse ETF. Combinado? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!